graça e a paz, amados, boa noite. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui, o nosso culto de encerramento do semestre, e nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, para agradecer por tudo que Ele fez, né, por nós durante esses meses de aula com os nossos alunos. Sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe e nos deu a oportunidade de poder estar aqui com alegria e gratidão ao Senhor. Sabemos que cada um de nós, né, tivemos a oportunidade de crescer e de conhecer mais ao nosso Deus. Então, nesse momento, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui e encerrar mais um semestre, né, com louvor e gratidão a Ele. Vamos orar nesse momento ao Senhor e agradecer pela sua bondade. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Obrigada, Deus, porque durante esse semestre o Senhor nos conduziu debaixo da tua mão poderosa, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor gerou perseverança, o Senhor foi Deus provedor, foi Deus cuidadoso, e nós te louvamos, Deus, porque hoje estamos fazendo esse culto de gratidão, estamos celebrando ao Senhor por todas as coisas que o Senhor fez. E por isso nós aqui estamos alegres. Então, Deus nos abençoa nessa noite, nos abençoa através do louvor, através dos testemunhos, como também, Deus, através da palavra que será ministrada. Em nome de Jesus, nós possamos estar, Deus, atentos para ouvir a tua poderosa voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. Então, sejam bem-vindos, né, todos vocês. Como eu disse, nós estamos encerrando o nosso semestre e é com gratidão a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, né? Então, eu quero ler com vocês um salmo, e eu quero ler o Salmo 84, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele uma fonte, e chuva também enche os seus tanques. Vão indo de força em força, cada um de lá, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. O Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus atos do que parte mil. Preferiria ou melhor, estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor Deus dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E eu acredito que esse é o nosso Deus. É o Deus que nos chama para perto dele. É um Deus que tem sempre um lugar reservado para nós, junto a ele, que cuida, né? E que não permite que sejamos enganados ou envergonhados. E nesse momento, então, vamos louvar o nosso Deus, né? Nós temos uma gravação da nossa amada irmã Rose, estaremos, então, compartilhando. E nesse momento, você possa estar adorando ao Senhor. Eu vou só silenciar o meu microfone, porque eu não vou conseguir depois fazer.
Missionária, se ficar fechado, não vai dar para a gente ouvir. Você liberar o seu microfone. Quer que eu compartilhe? Por favor. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda e céu. Amém, amados. E Deus é sobre toda a terra, né? E sobre todo o céu. E é quem controla e governa as nossas vidas, né? E isso é só para a gente ter certeza de que nós estamos aqui por causa dele. Tudo inicia e termina no nosso Deus. Então, louvado seja ele, né? Nesse momento, então, a gente vai dar oportunidade a 3 alunos, né? Eu conversei com eles antes e disse, olha, ter a oportunidade de trazer testemunhos, de falar aquilo que Deus fez durante esse semestre. E nós vamos estar falando, nós vamos estar dando oportunidade para que eles falem de 3 áreas específicas. Nós tivemos o Senam, nós tivemos o estágio e tem também a parte das aulas, né, dos alunos que qual é a experiência que eles têm aprendido. Eu disse que eles tinham 5 minutinhos e eu vou agora então passar a primeira oportunidade para o Hernan. O Hernan é aluno, tá se formando, não é, Hernan? E ele participou do Senam, então ele vai estar testemunhando sobre aquilo que Deus assim ministrou, o impacto, né? Como foi? A palavra está com você. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Isso mesmo, eu formarei em metade do ano que vem, 27.2, sou da turma de 23.2. E, em primeiro lugar, quero agradecer por essa participação. A senhora entrou em contato comigo, me presenteou com essa participação e eu me senti muito honrado por isso, uma vez que estive participando do Senam em 2 ocasiões como organizador. A primeira vez foi em 23.2, e naquela ocasião o programa abordou sobre a ascensão do islamismo na Europa pós-cristã. Naquela época eu não tive a oportunidade de ser um dos palestrantes, mas apenas como organizador. E me fez remeter, mais ou menos, quando eu tinha meus 15 aos 18 anos, em que eu tive a oportunidade de fazer missões transculturais com tribo indígena
aqui no Brasil, e reavivou cada vez mais aquele sentido, o meu chamado missionário. Mas o que mais me impactou foi o último Senan, em que eu não apenas fui organizador, mas acredito que Deus me colocou no caminho para ser um dos palestrantes, foi quando a gente abordou a questão do idoso, da população idosa, que existe essa lacuna que foi dita no evento de Lausanne, e que, de fato, a abordagem ao idoso, no sentido do campo missionário, estava um pouco aquém. Então, isso me tocou profundamente, uma vez que eu lido com o idoso há muitos anos. Eu não sei se a missionária sabe, mas eu sou médico geriatra. Então, eu convivo diariamente, há mais de 15 anos, com muitos desafios na população idosa, muitas necessidades, e eu vi que em mim, quanto ao Senan deste último ano, eu percebi que nasceu em mim cada vez mais a minha responsabilidade, porque não creio que Deus me deu essa profissão apenas com intuito profissional, mas depois desse Senan 26.2, eu entendi cada vez mais esse meu chamado. Então, ter participado na organização, ter participado como um dos palestrantes, em especial ter visto os meus colegas que dedicaram bastante sobre o tema, isso me fez cada vez mais, não somente ter orgulho dos colegas, mas também da minha responsabilidade como médico que atua nessa área. Então, e debatermos sobre o assunto no ambiente acadêmico, no ambiente missionário, isso não foi ao acaso, né? Então, de fato, isso não foi coincidência. Então, isso, logo no final, quase no finalzinho da minha graduação, Deus ter me colocado como um dos organizadores e palestrantes, fez com que reavivasse o meu chamado missionário e o meu propósito, digamos, não somente missionário, mas de vida na terra. Eu creio que meu propósito é ser o sacerdote da minha casa, mas também, como geriatra, é ser o responsável por evangelizar a população 60 a mais e também ajudá-los a serem inseridos no campo missionário. Então, agradeço publicamente a todos aqueles que foram responsáveis por terem me colocado na organização e ter também sido palestrante. E essa é uma mensagem também que vai para cada um de vocês. Eu não sei quais serão os próximos temas do Senan, mas da mesma forma como Deus falou comigo nesse, eu creio que Deus vai falar com o coração de cada um. E se algum de vocês também não tem um propósito muito bem definido, como eu não tinha, e eu acredito que Deus vai colocar. Vocês não estão fazendo o seminário ao acaso. Eu creio que cada um de vocês tem um propósito, e se ainda não encontrou, o que eu asseguro é que Deus vai dar a cada um de vocês um propósito, vai consolidar, para que vidas possam ser alcançadas e que vocês possam ser cada vez mais instrumentos da palavra de Deus, pessoas que de fato possam ser sal e luz aqui na terra. Minha palavra é breve, eu acredito que não vou falar mais, porque os colegas falarão, mas mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que me honraram em fazer parte da organização e também poder palestrar uns 15 minutinhos. Muito obrigado. Amém, irmã. Eu fico muito feliz de saber que você teve essas duas experiências tão marcantes, né? Como líder, né, organizando o Senan, e agora como um dos professores, teve a oportunidade de falar. E isso, assim, é lindo, a gente vê o seu relato, a gente ouvir e ver o que Deus está fazendo. Então, muito obrigada também pela oportunidade de ouvir e você compartilhar com todos nós, tá certo? E agora a gente vai também ter a oportunidade de ouvir a nossa irmã Caroline. Ela esteve conosco no estágio prático, e eu achei muito lindo porque eles fizeram, né, na igreja, até elas me mostraram as fotos de como foi a mobilização na igreja, fizeram o culto, enfim. A gente quer ouvir como foi para você a experiência do antes, do durante também, lá no Hemocentro, né, com todos os alunos que estavam lá. Amém, boa noite, graça e paz a todos. Estão me ouvindo bem? Eu estou muito grata, né? Grata ao Senhor, grata por ter participado desse estágio na prática, né? Por nosso curso CEAD, a gente às vezes não tem tanto contato assim, mas a gente teve essa oportunidade agora e foi bênção para a minha vida, eu posso dizer. Eu estava um pouco cansada, eu vou dizer, nesses últimos meses, por causa do trabalho e tudo, né? Às vezes a gente fica querendo desanimar, mas ali eu posso falar que o Senhor, Ele acendeu novamente uma chama no meu coração. Eu não pude doar sangue, porque as minhas taxas de ferro estão um pouco baixas,
Mas eu fui para o sinal com os colegas e distribuí panfletos, falei, e o que eu achei mais lindo, gente, foi a reação das pessoas quando eu falava que era uma campanha de doação de sangue. Né? Eles recebiam muito positivamente, sabe? Às vezes, assim, quando a gente ia abordar, eles pensavam que era outra coisa, que a gente estava pedindo, ou algo assim. E aí, quando a gente entregava o panfleto, aí a reação era assim. Aí eles até interagiam. Eles diziam assim: teve um senhor que falou comigo, ele falou assim: eu era doador, mas agora eu tenho diabetes, mas eu sou presidente da Associação dos Bancários e vou postar esse panfleto para as pessoas que são doadores e participar da sua campanha. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata ao Senhor por ter participado, né? E também de estar ali no Hemocentro. Mesmo morando aqui em João Pessoa, eu nunca tinha ido no Hemocentro daqui. E eu confesso que eu tenho um pouco pânico, assim, de sangue, de tirar sangue, essas coisas, né? Mas eu tenho orado a Deus, para que assim que eu tiver bem de saúde, eu também conseguir doar. Porque foi tão maravilhoso estar ali apoiando as irmãs também. A minha irmã, colega da igreja, ela doou, né, Ana Lúcia? Então, tá ali apoiando ela, dando força a ela, dizendo, vai dar certo, você é super saudável, vai dar tudo certo. E ela conseguiu doar, né? E também, assim, às vezes a gente se prende muito dentro da igreja, né? Quando a gente tem muito a fazer fora dela, servir ao próximo. E doar sangue salva vidas. Às vezes a gente, quando é alguém da nossa família, a gente move céus e terra para conseguir, né? E às vezes foi tão bom fazer isso para pessoas que eu nem conheço, mas eu sei que vai ser abençoada, né? A gente também fez a parte na igreja. Na semana anterior a gente pediu oportunidade no culto e mostrou alguns slides que a gente pegou, né, do EAD, e fez essa mobilização. E tem muitas pessoas que falaram que ainda vão esse mês, que a gente falou que era um mês inteiro, que não poderão ir nos sábados, mas irão doar sim. E a gente passou, né, o código do EAD para constar lá para a gente. E é isso, gente. Quem tiver a oportunidade de participar do próximo estágio que tiver assim, juntinho, é muito bom a gente conhecer uns aos outros e servir ao Senhor. Assim, né? Eu fiquei muito feliz mesmo. Foi uma experiência que me deu ânimo para os próximos semestres aí, né? Então é isso que eu queria deixar, foi esse meu testemunho. Eu agradeço a oportunidade. Amém, Carolyn. Nós também ficamos, né, felizes. A Carolyn, ela é segundo ano, né, Carolyn? Você é da turma de 2025. 2024.2. 2024, isso. Eu estou terminando o segundo ano. Pronto. Aí, nossa aluna do segundo ano, né? Está terminando o segundo ano agora. Então, assim, a gente vê o que Deus faz, né? Como ela mesma falou, a gente está tudo ali, sempre aquele relatório padrão, todo mundo já sabe o que vai responder, os pastores já sabem o que vão responder. E quando a gente faz algo diferente, voltado mais para a comunidade, a gente realmente fica impactado, né? Então, eu fico feliz de a gente poder ter conseguido gerar, né, essa transformação, essa mudança, até mesmo esse ânimo, né, em vocês. E é uma das nossas funções como escola, né? Não é só ter a parte teórica, mas a prática, ela é muito importante. Missionária Genilda, oi, me permita fazer uma observação. Eu realmente me alegrei e vou dizer até que me surpreendi positivamente, né, com quantos alunos participaram. Para mim também foi um momento muito especial, edificante, e nos traz essa intencionalidade do estágio, né, da vivência e da mobilização, né? Então, assim, quero deixar a minha palavra de incentivo àqueles que estão em qualquer cidade que você esteja, vai ter um hemocentro. Não sei qual vai ser o nome do hemocentro, mas vai ter um lugar onde você pode doar. E essa campanha é nacional. Então, na cidade onde você está, você vai lá, você diz, olha, eu vim doar sangue para a campanha EAD Betel. E a sua doação vai ficar registrada. Daqui a um tempo, nós vamos divulgar quantas pessoas nós conseguimos, né? Quantas pessoas se mobilizaram e puderam fazer essa doação. Então, é algo que vocês, cada um, a gente faz para que
tem essa oportunidade de aprender vivenciando e mobilizando também nas suas igrejas, nas suas famílias, porque isso faz parte da formação, essa vivência e essa mobilização do seminarista na sua igreja local, né? Compartilhando aquilo que Deus tem ensinado. Então, eu louvo a Deus por Deus ter trazido a professora Márcia e a professora Genilda essa ideia, essa iniciativa tão abençoada. Então, na cidade onde você estiver, você pode participar. E realmente, né, muitos alunos espalhados, né, pelo Brasil e mundo, porque nós temos um grupo de alunos na África, em Moçambique, e eles falaram para mim que eles estavam mobilizando a igreja e eles iriam para uma outra cidade fazer a doação de sangue. E assim, a gente vê isso, né, rompendo as barreiras geográficas, né? Isso é maravilhoso. Então, nós temos o relato de alguns alunos que não são só de João Pessoa, mas são de outros estados, e eles também fizeram. Então, é como a nossa diretora falou, vai ficar até o final do mês. E você pode, na sua cidade, também criar uma doação, criar uma campanha no Hemocentro. Nós criamos um aqui, o número da nossa campanha está no grupo, e você vai lá. No dia que a gente foi, das 20 pessoas aptas a doar sangue, 10 realmente foram as que conseguiram doar, por causa justamente de algumas situações. Umas estavam com taxas um pouco mais baixas, e tinha questão de estar enferma, algumas fizeram cirurgia. Então, para quem faz uma cirurgia, tem que ser 6 meses, até ela conseguir fazer a doação de sangue. Mas Deus, assim, levantou outras pessoas, né? E foi realmente lindo ver a mobilização de todo o EAD, de todos os alunos. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E agora, então, a gente vai chamar a nossa aluna do primeiro ano, a Nicole. Ela vai estar falando também sobre a sua experiência, né, no EAD, a questão assim das aulas, né, esse diferencial que é o EAD, que são aulas ao vivo, com interação, os professores. E ela vai estar agora com a oportunidade. Amém, amada? Amém. Amém. Boa noite, gente. A paz. Como a professora Genilda já me apresentou, eu sou Nicole. Entrei agora, 2026.1, em fevereiro. E, para mim, ainda é tudo muito novo, mas eu já posso dizer que estar no EAD Betel foi um divisor de águas na minha vida pessoal e na minha vida cristã também, né? Há muitos anos eu tinha vontade de fazer um seminário, mas nunca consegui, devido ao meu dia a dia. Eu trabalho em 2 locais, eu tenho 3 filhos, tenho ministério na igreja, dando assistência a pai, a mãe, essas coisas todas. E ano passado eu tinha até desistido, porque eu não conseguia tempo de fazer. Os cursos que eu achava ou era o sábado todo, ou era todo dia à noite. E os que eu tinha pesquisado na modalidade EAD eram universidades, instituições de ensino superior que tinham curso de teologia. E não era o que eu queria, né? Eu queria uma coisa que me trouxesse mais para o cristianismo, para a parte espiritual, e não só a parte técnica. Até porque no meu trabalho, eu não sou advogado, mas eu trabalho fazendo cumprir leis, eu trabalho em órgãos regulatórios. Então, eu tenho que ser muito técnica. E eu não queria que um seminário eu tivesse só a parte de estudo técnico, né? E foi quando o meu pastor me indicou o EAD Betel, que eu nem sabia que existia. E eu orei a Deus e, de repente, assim, eu soube disso no meio do feriado do carnaval. Quando acabou o carnaval, eu já estava matriculada. O primeiro módulo foi bem difícil, porque eu entrei 15 dias depois, mas aí
a professora Márcia me deu um prazo a mais, eu consegui, né? E hoje em dia está sendo uma experiência, assim, fantástica, fantástica, porque eu já comecei na disciplina da espiritualidade, eu vi que ali era o que realmente eu buscava, né? Não tinha só a teologia como estudo, mas tinha a parte espiritual também. E a questão das aulas ser ao vivo foi toda a diferença, foi assim um diferencial, porque o meu receio era, meu Deus, eu vou desestimular, se eu tiver ocupado um dia, eu não vou parar para assistir a outro dia, né? Mas faz diferença essa interação dos alunos. Mesmo sem estar ali numa sala de aula, a gente já vai conhecendo o jeito de cada um, a gente já sabe quem é mais tímido, quem pergunta mais, quem fala mais. Como é interessante essa troca, né? E no grupo dos alunos, a gente já tem assim a liberdade de tirar dúvida, de fazer troca de material. Está sendo fantástico essa experiência. E a questão de ser ao vivo, meu Deus. Aí, eu já fechei minha agenda, segunda e quarta, eu não tenho nada, porque eu não quero assistir aula gravada. Eu só quero assistir aula ao vivo. Quando um falta, eu vi aí que a irmã Irisma entrou, né? Pronto, ela é uma que quando falta, a gente já sente falta, porque ela é uma das mais falantes, né? Nunca vi pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece. E mesmo assim com todos os outros, né? E semana passada a gente teve a oportunidade de se conhecer, o pessoal de João Pessoa, a coordenadora Márcia, a professora Genilda, e como foi bom. Foi assim, foi um estímulo a mais, né? A gente vê todo mundo ali de verdade, a gente poder abraçar. Foi bom, foi muito bom mesmo essa questão do estágio, a questão como vocês conseguem trazer a missão, mesmo sendo um curso EAD, também tem sido um diferencial, né? Porque eu ficava pensando, como é que vai ser isso? E, e diz que a ED estimula muito missão e puxa muito pela missão, mas como é que eu vou conseguir? Porque na nossa cabeça fazer missão é só ir para longe de casa. Eu digo, o que é que eu vou fazer com meus 3 meninos, com meus trabalhos? E aí a gente vê que a gente pode fazer missão aqui de lado de casa, né? Foi nem é o objetivo da minha fala falar de missões, mas eu queria frisar isso. Como vocês conseguem colocar isso mesmo no curso EAD de uma forma fantástica? Quem está aqui em João Pessoa consegue, quem está em São Paulo consegue, né? E trazer para a gente essa realidade, que missão não é só ir para longe, não é eu ir para o sertão, não é eu ir para a África, como existe meio que essa mentalidade, né? Mentalidade. Eu posso fazer missões dentro das minhas possibilidades e aqui, de lado da minha casa. Então, tem sido assim, nesse primeiro semestre já tem sido uma grande coisa na minha vida. E eu dou glória a Deus por isso, por vocês que se empenham em fazer isso acontecer, mesmo que à distância. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, mas vocês estão conseguindo fazer com excelência. Amém, amada Nicole. É muito bom, né? A gente se sente. Existe o sentimento de gratidão por a gente estar conseguindo, né? Alcançar a expectativa de vocês, estar conseguindo satisfazer também, né? Naquilo que talvez nem era uma expectativa, mas talvez no momento se tornasse até um empecilho para você continuar, como você falou, e saber que tem feito diferença na sua vida, isso nos alegra muito, né? Isso é mais um motivo para a gente continuar melhorando, para a gente continuar buscando a excelência naquilo que a gente está fazendo, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, então, vamos fazer uma oração pela vida de vocês, por tudo que aconteceu. Em seguida, eu peço para que a nossa diretora ela ore pela missionária do Valina. Ela vai estar ministrando, né, a palavra para nós. Então, que Deus esteja nos abençoando. Né? E eu vou fazer essa oração pelos alunos agora. E esse ano, eu esquecendo, a gente está com um monitor no nosso estágio, e um monitor também
no Senan, e esses alunos têm sido uma bênção, né? O Tiago está aqui conosco, o Tiago Felício, ele é o monitor do estágio. O Pablo, que não é mais aluno, é ex-aluno, mas ele infelizmente não está aqui conosco. Mas quer dizer, Deus colocou pessoas para estar só nos ajudando. Isso é maravilhoso, né? Dando mais experiências a vocês. Amém? Vamos orar? Amém, amém. Glória a Deus. Eu cheguei, missionária Genilda. Pronto. Foi um erro técnico aqui, mas deu tempo, graças a Deus. Pode orar. EAD também tem isso, né? Ao vivo. Também tem essas emoções. Mas nós vamos orar agora. Ore pela missionária do Valina, para que Deus abençoe. Senhor, nós estamos com o nosso coração cheio de alegria e gratidão a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, na vida de cada seminarista, de cada um da equipe do EAD. Nós te louvamos porque queremos fazer isso para Ti, Senhor. Te louvamos por essa oportunidade hoje de ouvir os testemunhos. Te louvamos, Senhor, porque teremos esse tempo precioso também de ouvir a reflexão na Tua palavra que nos edifica. Ó, Senhor, continua usando a Tua serva, missionária do Valina, como o Senhor tem feito, com poder e graça do Senhor. E nós queremos que os nossos corações, nós possamos ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós da maneira que só o Senhor sabe falar e, Senhor, naquilo que nós necessitamos escutar. Em nome de Jesus. Amém. Só dizer que a missionária do Valina foi minha professora também, marcou muito a minha vida e eu realmente louvo a Deus pela vida dela, que o Senhor tem derramado uma graça maravilhosa e que bom que ela pode estar aqui conosco mais essa noite. Bem-vinda, missionária. Graça e paz para todos. Então, eu, como diretora do Centro de Educação Teológica e Missiológica do Betel Brasileiro, eu quero deixar minha palavra de apreciação ao EAD. Estes 3 testemunhos, eles deixaram muito claro que nós estamos cumprindo nosso objetivo. O objetivo de formar os vocacionados, não apenas de dar um curso, como a Nicole falou, um curso técnico, um curso teórico, conceitual, mas nós temos o objetivo de formar os vocacionados com o comprometimento com a academia, mas não o academicismo, a academia. Temos esse compromisso de levar o aluno à prática, como foi a experiência do estágio. E temos o compromisso de desenvolver a consciência missionária na prática, não é? Como o Senan faz, tanto trazendo o conhecimento, como dando oportunidade de vocês participarem, né, desse programa. Fiquei muito feliz com o testemunho, né, do médico geriatra. Que coisa linda, né, poder vivenciar no nosso curso esse tema que diz totalmente direcionado a ele, né? Não é isso? Ficamos muito felizes com a prática no Hemocentro. Deus abençoe nossa diretora Adriana, nossa coordenadora Márcia e a coordenadora de estágio Senan, a Genilda, e os tutores que estão dando a mão. Deus abençoe vocês, cada aluno. A alegria que nós temos de ver que o EAD, ao vivo,
né, Nicole, ao vivo. É uma grande bênção para muitos, né, alcançando a muitos. Nosso desejo é avançar, né, porque o Betel tem esse diferencial que vocês já descobriram, mas a gente precisa avançar. Para isso, eu gostaria que cada um de vocês pudesse ser um mobilizador, divulgador, né, do nosso EAD. E a gente vai cumprindo a missão de Deus de preparar os vocacionados. E eu vou orar antes da palestra. Obrigada, Senhor, pelo nosso EAD. Obrigada, Senhor, pela diretoria, aqueles que não estão também nesse momento aqui. Graças a Ti, Senhor, por cada atividade, tanto acadêmica como prática. Graças a Ti, Senhor. Pedimos que Tu venhas abençoar cada professor, cada aluno, cada um da diretoria. Sem a Tua bênção, nós não logramos êxito. Por isso, rogamos, venha abençoar. Também pedimos, Senhor, por esse tempo de reflexão, que o Senhor traga para cada um de nós uma porção da palavra que precisamos guardar no coração para o nosso crescimento e aperfeiçoamento, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós colocamos esse tema, que é uma análise da personalidade do líder e as distorções da proposta ministerial do século XXI. Eu não quero me demorar, né? São 30 minutos, mas eu quero passar pelos pontinhos com muita objetividade. Então, o que eu quero dizer com esse tema? Eu queria, só um pouquinho, Genilda, antes da gente entrar nos contrapontos, eu preparei contrapontos, as distorções da proposta ministerial para o século XXI e a verdadeira personalidade de um líder cristão. E, para isso, eu queria trazer o texto, é apenas uma parte do versículo de 1 de Crônicas, capítulo 12, e o versículo 32. É apenas essa frase. Dos filhos de Issacar, conhecedores das épocas, para saberem o que Israel deveria fazer. Então, amados, o rei Davi dividiu as tribos com suas funções. E a função da tribo de Issacar era, eu gosto de dizer assim, essa é a inteligência, né, para o seu reinado, porque eles estavam atentos para conhecer as épocas. E conhecendo as épocas, eles dariam para o rei, para que ele soubesse como agir, para alcançar seus objetivos. Então, quais são esses contrapontos? Eu vou ser bem rápida, por favor. Pode ir colocando até mais de um. A postura empresarial. Essa postura empresarial, a gente vê hoje, muitos estão dirigindo a igreja como empresa. Qual é o contraponto?
é a postura sacerdotal. Então, vocês, amados alunos, não estão no Betel para desenvolverem um ministério na perspectiva empresarial. Então, vamos pedir a Deus que nos dê a consciência de que nós somos sacerdotes, como diz a palavra, sacerdotes de Cristo. Né? Fomos feitos sacerdotes reais, na linguagem petrina. Personalidade carismática. É muito fácil encontrar um líder bem carismático e a gente vê que ele pode arrebatar as multidões. Qual é o contraponto? É uma liderança espiritual. Isso aqui eu não estou pensando apenas no pastor que estará à frente de um rebanho ou aluno que já pode estar, mas estou pensando também em você, mulher, que Deus chamou e vai usar dentro do contexto para o qual Ele já lhe designou. Né? Contexto familiar, contexto social. Né? Quando vocês estavam falando da experiência do estágio, né? Nós estamos ali para revelar o amor de Deus às pessoas, mas há uma outra dimensão dessa ação. Nós estamos intervindo na sociedade. Nós estamos dizendo à sociedade que nós não somos apenas pregadores do amor de Deus, nós somos demonstradores do amor de Deus na hora que a gente põe o braço e oferece que o sangue seja retirado. Então, uma natureza competitiva, que coisa horrível, mas é isso que a gente encontra dentro de tantos segmentos da igreja evangélica, com tantas igrejas, diferentes denominações, e cada um querendo competir para chegar primeiro. Bem, amados, isso não é uma crítica, isto é uma análise. Vocês estão em um centro de educação teológica, missiológica, e devem ser maduros para entender que nós estamos fazendo uma análise, não apontando problemas de ninguém, nem criticando, mas a análise é para nos conscientizar. Qual é mesmo o perfil de um obreiro, de um pastor, de uma missionária, de um missionário cristão? Não apenas cristão, no sentido que pode ser usado dentro da nossa nação de uma forma generalizada, mas o cristão genuíno. Cristão genuíno é o cristão evangélico. Vocês sabem disso. Um especialista em marketing. Nós encontramos hoje muitas pessoas tão especialistas no marketing para fazer a igreja crescer, que ela esquece de depender da graça de Deus. O contraponto é dependência da graça. Não somos contra o marketing em absoluto, nós somos da tribo de Isacar, olhando o desenvolvimento tecnológico, mas também olhando para o céu, sabendo que ninguém, lembrando da palavra de João, o João Batista, ninguém recebe, nenhum homem recebe coisa alguma, se do céu não lhe for dado. O cumprimento do dever. Essa é uma forma de trabalhar. Eu tenho a tarefa, foi dado um cargo, foi dado o ofício, então vamos cumprir o dever. Você, betelino, vocacionado, você está no contraponto. O contraponto é, você vai desenvolver o seu dever, evidentemente, mas não como cumprimento de tarefa, mas como uma dimensão
pessoal da sua vocação. Você está aqui porque você é vocacionado. Então, é um compromisso pessoal. E aqui eu ainda quero dar uma palavrinha. Cada um que está neste curso, procure avaliar sua experiência pessoal. Você não pode estar fazendo esse curso para exercer o ministério por influência de terceiros, mas com a experiência do chamado da sua vocação. Uma personalidade ajustada à necessidade do povo. É assim que nós encontramos muitas lideranças, trabalhando para que as pessoas possam ser satisfeitas nos seus desejos, nas suas ambições. É o endeusamento do ego nessa época de pós-modernidade que nós estamos vivendo. Então, nós não vamos desenvolver o nosso ministério querendo ajustar a necessidade do nosso auditório, querendo que eles se agradem, para que eles sejam abençoados apenas como receptores de bênçãos. Não existe bênção de via única. Guarda essa frase. Nenhum bem é bem se não for coletivo. Nenhum bem pode ser bem se ele for apenas egoísta. Se ele for egoísta, ele tem que ser coletivo. Então, nós queremos o compromisso com Deus para agradar a Deus e não agradar o povo. Veja, queridos, não agradar o povo nas suas ambições, não ter aquela mensagem para fazer o povo ser abençoado e não entender que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da cruz. E porque o evangelho da cruz, ele tem compromisso de, antes de tudo, agradar a Deus. Visão do contemporâneo. Essa é aquela perspectiva de ajustar ao contexto contemporâneo, ao mundo, nas suas demandas das ideologias do nosso tempo. E aí vem todos os desafios que todo líder enfrenta hoje, com esse mundo onde os valores se invertem, onde a religião é vista como apenas uma proposta para satisfazer a necessidade pessoal. Nós temos as influências das ideologias humanas e nós precisamos ter cuidado, porque a nossa visão ela é uma percepção da cosmovisão cristã. Essa cosmovisão do mundo contemporâneo, eu preciso estar alerta, como os filhos de Zacá. Quais são os valores desse século? Quais são os desafios para você se manter fiel à palavra, fiel ao evangelho, fiel à sua vocação? Então, é preciso ter uma mente guiada pelo Espírito, uma mente formada pela palavra de Deus para perceber o mundo com a visão de Deus, com os olhos de Deus. É esse o contraponto que a gente precisa trabalhar. Temos o líder como o psicanalista ou psicólogo. Né? O avanço da psicologia, da psiquiatria é importantíssimo. Nós somos a favor da ciência. Ciência de Deus. Nosso Deus
é o Deus da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Mas, meu amado, quando você estiver diante da igreja, diante da pessoa, como um líder evangélico, você deve usar a ciência e a psicologia se você tem esse conhecimento, se você não tem com todo o arcabouço da ciência, mas você tem, né? Porque dentro do nosso curso nós temos introdução à psicologia, temos aconselhamento. Então, qual é a figura do líder cristão? Não é a figura do psicanalista e do psicólogo. Tem uns pastores tornando o púlpito uma sessão de terapia. Nós estamos buscando a palavra de Deus. Pastor é que cuida. Pastor é cuidado. A tarefa do pastor é cuidar. E ele cuida como conselheiro. É essa a postura do líder cristão. A ênfase no eu, na habilidade pessoal. Isso aqui é uma coisa muito séria, que a gente encontra isso dentro da sociedade evangélica. O endeusamento do ego. Aqueles que estão na mídia querendo cada vez mais se projetar. É a figura do líder que se torna personalístico e todo mundo vai aplaudir. Meu amado, você é chamado para atrair as pessoas pela autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é concedida por Jesus no uso dos dons que ele nos dá, na prática da vida devocional, na prática da vida devocional, oração e meditação na palavra, estudo da palavra. Aí você tem autoridade espiritual diante das pessoas. Mais um pontinho. O exercício dos dons e dos talentos como base para o serviço. Minha gente, a linha é muito fina, porque você, como líder cristão, você vai exercitar seus dons e talentos. Mas qual é a diferença? É que esse líder empresarial, esse líder personalístico, este modelo de muitos que traz a postura desse homem do século XXI, ele usa os dons e os talentos como base para o serviço. Base para o serviço. O que é que eu quero dizer? Usa o dom e serve pelo dom, pela habilidade. Qual é a diferença? Esse líder cristão, ele tem o exercício dos dons e dos talentos, sim. Mas esse exercício parte da transformação interior. Isso é fantástico, queridos. Aquilo que fazemos não é fruto daquilo que nós temos, mas é fruto daquilo que somos. Nós somos chamados para ser. E na transformação interior do ser, os dons e os talentos vão ser desenvolvidos. Aí você traz a marca de Jesus naquilo que você faz. Apoia-se no cargo e no ofício. Então, essa é uma questão. A gente vê pessoas que se apoiam no cargo
é porque eu agora sou pastor, então não vou fazer isso. O ofício, né, aquilo que você está assumindo na igreja. Nós também assumimos cargos e ofícios, mas não é o fato de ter a chamada, o convite para ter cargo e ofício que nos faz servir com dignidade no modelo de Jesus. Não, nós não somos chamados para cargos e ofícios. Nós somos chamados para servir voluntariamente na interação dos dons. Aí, o cargo que você exerce na igreja, ele vai servir ao outro. Por quê? Porque não é somente você, o líder, não é apenas o líder que assumiu aquela função, o pastor, ou assumiu aquela função do professor, assumiu a função do conselheiro. Não é só porque assumiu a função para que o outro possa ser servido. A linha é fina. Vai servir no cargo e no ofício do valuna? Vai. Ser pastor, ser conselheiro, ser professor, ser administrador, cargo e ofício. Porém, o serviço é voluntário na interação dos dons. O que é isso? A igreja é o corpo de Cristo. Cada membro cumpre sua função. Você chama os liderados para servir juntos, não apenas para pecar, mas para servir na interação dos dons, como é bem exposto pelo apóstolo São Paulo. Aí eu estou chamando você para relembrar, a gente não tem condições de tempo para ler, mas você conhece. 1 Coríntios, capítulo 12, e depois 14. Esta é a forma da igreja crescer e viver como corpo de Cristo na interação mútua, a mutualidade do dar e receber. A pregação é na ênfase do poder, do pensamento positivo, da autoestima. Qual é o contraponto, queridos? A pregação é bíblica, é a exposição do sagrado. Você está estudando no Betel para ser pregador, para ser mestre, e seu compromisso é com a palavra. Prega a palavra, é o que Paulo diz a Timóteo, e a gente não pode, de forma alguma, negligenciar isto. Então, vamos ter cuidado com o nosso púlpito, né, para que a ênfase não esteja no poder de quem fala, no poder do pensamento positivo ou autoestima. Amados, esses contrapontos nos chamam para tomar uma atitude. Eu vou citar rapidinho aqui, porque nós já terminamos essa parte do contraponto. Agora, o desafio para viver essa vocação. Primeiro, é a gente continuar no processo da formação do ser. Queridos, eu chamei desafio, porque ter aquele perfil do pregador, do pastor, do líder, que vive na influência do mundo contemporâneo, ele é tentador. Um dia eu fui pregar, eu morava em São Paulo, e fui chamada para pregar no encontro de pastores de uma denominação. E Deus me deu uma palavra para pregar sobre o compromisso com a verdade. E depois que eu terminei passando todos aqueles meus pontinhos, mostrando a importância de estar comprometido com a verdade de Deus,
Aí eu disse, meus irmãos, podemos abrir para perguntas, estou aqui à disposição. E um pastor disse assim para mim, Duvalina, se nós formos pregar, se nós formos viver nessa perspectiva que você passou agora, nós vamos perder muitos membros. Meus irmãos, minhas irmãs, eu me entristeci. Mas eu entendo que isso é uma verdade. Por isso que eu estou dizendo a você que a nossa preocupação é a gente ir para o contraponto. Porque o desafio é grande e a tentação é grande para ter a igreja grande, para ter muitos membros, para ter muitos dízimos entrando, para ter sucesso. Então, é um desafio viver essa vocação. E para viver essa vocação, nós precisamos continuar no processo da formação do ser. Processo da formação do ser, porque, lembrando o que eu já disse, tudo o que fazemos deve ser proveniente daquilo que somos. Então, vamos permitir que o Senhor Jesus possa ser formado dentro de nós. É essa a nossa dinâmica da nossa proposta educacional. Gálatas 4:19, até que Cristo seja formado em nós. Manter uma comunhão com Deus no quarto fechado. Você entrou no seminário porque Deus quer lhe preparar para o ministério. Qual é esse ministério? No momento, a sua preocupação não deve ser qual o ministério. Sua preocupação deve ser como o Senhor quer me preparar para esse ministério. Porque agora é tempo de preparo. E uma das formas da gente ser formado no ser é manter comunhão com Deus no quarto fechado. O que quer dizer isso? Sua vida a sós com Deus. Se você não reserva tempo para orar e para meditar na palavra, sem ninguém estar diante de você, eu lhe asseguro, você vai continuar sendo um cristão, mas não um cristão profundo. Não alguém que conhece Deus na intimidade. Deus nos chama para intimidade. Porque primeiro a gente precisa saber ouvir Deus. E se ouve Deus, é nesse momento do silêncio, da oração a sós e da meditação na palavra. Desafio grande, mas é esse o caminho. Os grandes homens de Deus viveram essa realidade. Mais um pontinho, vamos continuar nesse processo de conhecer a Deus numa relação pessoal e profunda, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Quando eu estou falando aqui de relação profunda, não estou falando de você conhecer a teologia. Você está aqui para conhecer a teologia. Mas se você quer ser esse homem, essa mulher, nesse perfil do líder verdadeiramente cristão, você precisa dessa relação profunda e pessoal com Deus para conhecê-lo além do conhecimento teológico. Além. Então, não fique somente com o que você vê em sala de aula, porque nós queremos conhecer Deus na sua intimidade e desenvolver o autoconhecimento. Tanto Lutero como Calvino,
como Kierkegaard e outros, nos lembram, Agostinho de Hipona, todos dizem a mesma coisa. É impossível conhecer Deus profundamente sem se autoconhecer. Então, vamos conhecer-nos a nós mesmos, porque nós precisamos permitir que a luz da verdade seja um reflexo da nossa interioridade. Vamos nos expor no espelho de Deus. Vamos aprimorar as nossas relações interpessoais. É impossível ter uma vida profunda com Deus, uma vida ajustada aos propósitos de Deus, se não temos boa relação com o nosso próximo. É impossível. Tem muitos versos para a gente dizer essa verdade. Vou lembrar apenas Mateus, quando Cristo disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Essa é a lei áurea do cristianismo, meu irmão, minha irmã. A lei áurea do cristianismo. E o filósofo Carlos de Barro, não é Carlos, esqueci agora, mas o sobrenome dele é Barros. Ele disse assim: é um filé mignon. Ele estava dando uma palestra como um filósofo, Clóvis de Barro. Ele estava dando uma palestra numa empresa. E ele falou do amor platônico, do amor aristotélico, aí falou do amor de Jesus. E ele disse: para que vocês tenham boas relações e não tenham problemas de conflitos pessoais, a suma de Jesus é o filé mignon. Eu gostei de ouvir isso. O filé mignon é a verdade acima de todos os princípios, de todas as verdades em qualquer ciência humana. Ame seu próximo como a si mesmo. E o que você quer que ele lhe faça, faça. Assim a gente vai crescer e vai ser esse líder que não vai amaciar o ego de ninguém, porque vai confrontar na palavra da verdade. Mais um pontinho. Ter satisfação plena em Deus. Eu gosto de pensar isso, porque muitas vezes a gente serve a Deus, dizendo que Ele é um Deus de amor e de bondade. Mas quando chega a luta, as dificuldades, as apreensões da vida, a gente perde o amor a Ele. E mesmo confessando que amamos, mas não existe aquele amor que satisfaz plenamente. E o salmista diz: tu és o meu Senhor, e outro bem eu não tenho além de ti. É essa satisfação plena, não tem outro bem que minha alma anseia, a não ser o Senhor. Precisamos buscar novas experiências com o Espírito Santo. Ter um coração de um místico. O que é isso aqui, meu irmão? Místico é aquela experiência indizível. É aquele momento que as palavras não são encontradas no seu vocabulário. É aquela experiência que você tem com uma profundidade tão grande, pela ação do Espírito Santo no seu interior, que você sente a alma elevar-se ao céu e você vive esse momento que somente você pode entender. E o líder que não tem experiência indizível, que só você sabe,
que só você compreende, por isso estou chamando de místico, você não tem vida de profundidade. Então, vamos buscar. A palavra diz em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Queremos ser cheios da palavra. Por isso você veio estudar. A palavra deve dominar a mente, as emoções, a consciência, a vontade, a memória, o raciocínio. Mas também precisamos ser cheios do Espírito da palavra. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Mais um. Nós precisamos desenvolver essa mente de teólogo no conhecimento de Deus. O preparo acadêmico não é apenas místico, é acadêmico. Por isso você está no nosso EAD. Vamos desenvolver a capacidade mental, a capacidade de raciocinar, de investigar. Deus nos fez imagem e semelhança sua. Por isso, nós temos essa capacidade de pensar, de investigar, de inquirir. Vamos usar nosso potencial mental para conhecer as Escrituras de uma forma profunda e extensa. E para isso é preciso também manter a vida devocional. John Piper, ele diz, faça perguntas. Porque quando a gente faz perguntas ao texto, nós estamos com a chave para o entendimento do texto. Né? E por isso que Deus diz a Josué, medita nela de dia e de noite. Levanta perguntas, meu irmão, e ensine seus liderados, seus discípulos. Não é somente quem faz teologia que pode conhecer com profundidade a palavra, mas para conhecer com profundidade a palavra, sem a teologia, que dá esse aparato acadêmico, a gente precisa ir para o texto e fazer perguntas, e Deus vai nos respondendo, porque vocês conhecem a lei áurea da hermenêutica, que a Bíblia se explica por ela mesma. Precisamos refletir e expor o texto bíblico com profundidade, usando o sentido original das palavras quando for possível. Estou dizendo quando for possível, porque somente aqueles que fazem a graduação que trabalha com as línguas originais. Mas eu incentivo você que está estudando para fazer nosso curso de graduação, porque você vai aprender as línguas, tanto grego como hebraico, para ir ao texto buscando o sentido original. Isso dá uma profundidade grande. Porém, quero ressaltar, se você ou alguém não tem conhecimento das línguas originais, você tem o Espírito Santo que inspirou a palavra. E não tenha dúvida que você pode ser como Apolo. Atos 18 é o exemplo de Apolo. O texto diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Como eu gosto de ler essa declaração, essa definição sobre Apolo. Poderoso nas Escrituras. Porque diz o texto que ele ensinava, dando clareza, dando entendimento da palavra. Veja como diz aqui, ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. Querido aluno, eu posso
não vê-los nunca. Mas uma coisa eu desejo muito, que você se lembre desse momento meu com você. Seja um Apolo. Esse que é poderoso nas Escrituras. Por que poderoso? Porque era um grande conhecedor das Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor. Além de conhecer, ele vivenciava a verdade na instrução da palavra. E ele falava com precisão que você, quando evangelize, quando pregue, quando ensine a palavra, não deixe dúvidas, não deixe seus irmãos com preocupação de um texto que não ficou bem esclarecido. Às vezes nós temos dificuldade de fechar o pensamento, e isso pode dar lugar à heresia, e isso pode dar lugar a más interpretações. Nós, queridos, temos um grande, mas é um grande responsabilidade de ensinar de tal forma que as palavras que você ensinar, tudo que você passar para o outro, possa ser entendido com clareza e precisão. Não deixe dúvidas. Se você está preparando um sermão, está com uma dúvida de uma interpretação, vá ver outro autor, busque um comentarista. Hoje nós temos uma imensidão de recursos, tanto na internet como de livros, de acervos nas bibliotecas. Agora, não copie mensagem, não copie um estudo. Seja original. O que é ser original? Ensine e pregue aquilo que você recebeu do Senhor. Agora, aquilo que você recebeu, aquela luz que Deus lhe deu, você vai buscar confirmações, você vai buscar entendimento que alargue a compreensão, porque tantos que já passaram, né, na história, deixando grandes comentários, grandes acervos para nos auxiliar. Vamos, então, refletir e expor o texto com profundidade. Eu não vou continuar nesse texto, a Genilda, porque eu já passei da hora. Eu queria terminar com Apolo. Pode tirar. Eu quero terminar com Apolo. Por quê, amados? Porque me chama muita atenção este perfil de Apolo. Eu li para vocês que ele era um homem poderoso na palavra. Este homem que conhecia a verdade bíblica, a ponto de... Aí a gente vai lá para o versículo 28. Com grande poder, ele convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Muito lindo isso. O Cristo é Jesus. Para um judeu entender essa verdade era e é muito complicado. Mas ele convencia. Por quê? Porque ele tinha conteúdo para argumentar. E o outro perfil de Apolo, para concluir, está aqui no versículo 25. Apolo era instruído na Escritura, mas era fervoroso de espírito. Meu amado, se você prega sem fervor,
você vai fazer as pessoas se acomodarem na religião. Você não vai estimular ninguém a mudar de vida. Você não vai convencer que o evangelho é a verdade. Por mais argumento que você tenha. Apolo tinha argumento, mas ele era fervoroso de espírito. Vamos pedir que o Espírito Santo nos unja. O pregador tem que ser ungido pelo Espírito Santo e ter um coração fervendo de paixão por Jesus e pela sua palavra. E eu termino com a frase de Jonathan Edwards, o grande filósofo e teólogo do século XVIII. Ele diz que a teologia ela deve promover em cada um de nós luz na mente e fogo no coração. Não basta luz na mente, conhecimento. É preciso fogo no coração, o ardor do Espírito Santo. E aí o nosso evangelho vai ser comunicado para a glória de Deus, transformando as pessoas, influenciando a sociedade, edificando a igreja. É isso que nós queremos. Influenciando as pessoas, edificando a igreja e influenciando a sociedade. Desculpa, primeiro é transformando as pessoas. Porque se o evangelho não transformar, ele não está sendo genuíno. Primeiro, ele transforma o pregador primeiro e depois o ouvinte. A faca é de dois gumes. O pregador é transformado e transforma as pessoas. A pregação transforma as pessoas. O evangelho transforma as pessoas. Edifica a igreja e influencia a sociedade para que o reino de Deus se estabeleça na terra. Que ele nos ajude e nos abençoe. Obrigada. Amém, amém, missionária. Que palavra maravilhosa, né? Só Deus, assim, para nos confrontar através da sua ministração. Que Deus continue abençoando a senhora de forma poderosa, né? E que Ele esteja sempre usando a senhora para nos abençoar. Amém? Vou passar a palavra para a nossa diretora, né? Ela vai estar fazendo as considerações finais, se tiver dando os avisos, né? Que eu sei que tem alguns. E antes disso, eu quero só informar que a nossa coordenadora, ela precisou sair, porque ela também está tendo um curso agora, né? O curso sobre como garantir qualidade nos cursos teológicos online. Então, ela ficou tentando se dividir, mas não deu. Ficou um pouquinho aqui, depois saiu, mas é só para vocês saberem que a ausência dela é por esse motivo. Palavra com a nossa diretora. Amém. Que noite abençoada, edificante, preciosa para nós. É tão bom ver vocês, e como a Nicole falou, tem muita gente que a gente não conhece pessoalmente, mas já tem, né, aquela proximidade especial. Isso é muito bom, nós ficamos muito felizes por isso. Só um minutinho. Quer falar? Pode falar, missionário. Não é porque, com relação aos slides, eu vou concluir. A menina Genilda sabe que eu falei que tem algumas coisas que a gente precisa ajustar e depois a gente passa. Ah, que bom, que bom. Eu anotei muita coisa, que é uma das maneiras que eu tenho de aprender é anotar, né? E eu já ia até falar que nós temos aí um bom conteúdo para rever, né, nesse recesso, para nos aprofundar. Né? Licença, porque pois não foi gravado, né? Sim, também está gravado, então, pode ser revisto. Né? Pode passar para todos, né? Vamos colocar no YouTube.
Vamos colocar no YouTube. Ela vai, Viu? Vai estar no YouTube, depois chegam os slides, então vocês vão poder aproveitar bem o conteúdo. Que bom, coisa boa. Então, avisos, nós estamos concluindo, né? Sim, vamos ter sim, Dani, viu? Vai estar no YouTube. Então, nós teremos esse tempo de recesso logo após, né, essas últimas avaliações, enfim, fechando esse semestre. Voltamos no dia 1º de julho, certo? 1º, dia 2 e dia 3 será a nossa Semana Teológica, aberta, vai ser, essa Semana Teológica, ela vai acontecer como de costume, aqui no Google Meet, mas vai ser também transmitida ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Então, a nossa intenção é que vocês, assim que a gente enviar para vocês o convite da Semana Teológica, que vocês convidem seus amigos, igreja, pastor, como a missionária bem lembrou, a igreja faz parte dessa formação, seu pastor, como líder, como orientador, também faz parte, e nós queremos nos aproximar e também, né, poder compartilhar esse momento importante, que será a Semana Teológica. Pode dizer, missionária. É que o Tiago está dizendo que é o último dia dele. Desculpa aí, é porque eu queria dar essa menção do Tiago. Tá certo, tudo certo. Então, a participação aberta, e divulguem, orem, né? Porque do mesmo jeito que a Nicole não sabia que havia um EAD ao vivo, que ela queria, mas não encontrava, alguém falou para ela. Também, certamente, existem outras pessoas buscando. Então, se você puder divulgar, você vai estar abençoando muitas pessoas, tá? Então, faça isso. Nós estamos finalizando o semestre, como eu falei, e uma outra data que eu gostaria que vocês anotassem na sua agenda com bastante antecedência mesmo, missionária. Mas, missionária Diana, agora sim, 1º sábado de dezembro é a nossa formatura, certo? E na véspera desse sábado temos ações de graças presencialmente aqui para quem puder, quem não puder vai ser transmitido. E nesse 1º sábado de dezembro, já temos um encontro marcado com café da manhã de comunhão. O pastor Sérgio Lira, nosso coordenador da pós-graduação, trará uma palavra. A missionária Duvalina também está convidada, se puder estar nessa manhã conosco. Então, é um momento muito especial. Então, vá reservando na sua agenda desde já, ore. Aqueles que ainda não são formandos, mas vão também preparando a sua, como é que eu posso dizer, sua provisão para, se possível, vir presencialmente a João Pessoa participar da nossa formatura. Então, nós concluímos agradecendo ao Senhor, louvando a Deus pela preciosa vida de cada um de vocês. E hoje eu gostaria de finalizar esse culto chamando uma aluna para fazer essa última oração. Uma aluna que está lá em Pernambuco, lá em Aldeia. É Aldeia ou Camaragibe? Agora eu não me lembro. A missionária, já é missionária, Daniele. Olha ela aí, Daniele Alves, o irmão dela também é missionário, já esteve aqui no Betel conosco, ela também já esteve com seu esposo, são missionários em Pernambuco, e quero convidá-la a fazer essa oração, chamá-la para fazer essa oração final. Amém? Muito obrigada. Graça e paz a todos. Amém. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, de culto, de adoração ao Senhor, por tudo isso, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Continue fortalecendo essas mulheres, toda a direção do Betel, Senhor, para que eles possam continuar firme no propósito de fazermos conhecer a Ti, Pai, para que a gente possa
assim te conhecendo, levar a outros, Senhor, essas boas novas do Evangelho. Senhor, muito obrigado por tudo que nós temos aprendido, que cada vez mais nessa reta final para muitos, nós possamos cada vez mais contar com a tua graça e sabedoria, Senhor, para que nós possamos continuar firme até que concluamos tudo que o Senhor tem proposto para nós, Senhor, para que a sua glória seja sempre, Senhor, que o seu nome seja exaltado. Obrigado por este culto, obrigado pela palavra, pelo louvor, por cada testemunho, por tudo, Senhor, que aconteceu para te glorificar. Nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo isso e te engrandecemos em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos abrir as câmeras, que eu queria tirar uma... Sim, vamos fazer o registro da imagem. Olha, a nossa professora Márcia está com probleminha na câmera dela, que pena. Vamos, pessoal, tentem abrir as câmeras só para a gente tirar uma foto com os rostinhos de vocês. Por favor, aqueles que puderem. E lembrando que a nossa... Que bom ver vocês, viu? É muito bom ver vocês. Aí o Tiago, a nossa diretora Samuel, Herman, Cristenes. Nossa diretora falou que nós vamos voltar em julho, né, com a Semana Teológica, e a missionária Duvalina, nossa diretora-geral, vai estar conosco na Semana Teológica. Então, não perca. Se você gostou dessa palavra, se foi assim, algo que falou muito ao seu coração, então nos acompanhe. Nós vamos ter 3 professores conosco, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Então, todo mundo aí, porque eu vou tirar agora, vou fazer o print. Vamos lá, 1, 2 e já. Ok. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Manda para mim o print. Adriana. Jesus, Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe, aleluia. Deus abençoe, glória e aleluia. Essas palminhas aí são glória e aleluia, que não tem glória e aleluia. Aí a gente usa o seu testemunho. Deus abençoe todo mundo. Muito bom. Amém, obrigado. Senhor. Deus abençoe. Alunos. Preparem as malas para chegar aqui em João Pessoa, viu? Estamos esperando vocês para comer uma tapioca com um cafezinho. Boa noite, Deus abençoe, queridos. Boa noite. Boa noite.